Oi pessoal, tudo bem? Na última aula nós trouxemos a nossa meta, nós já conectamos a nossa meta com o resto da nossa modelagem, e eu fiz essa aula aqui bem rapidinha para mostrar para vocês como nós vamos tratar a nossa meta. Eu vou usar a meta num gráfico novo chamado de Gauge, tá? Ele se escreve Gauge, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo. O gráfico Gauge, ou Gauge, né? Nós vamos aqui em novo objeto de pasta, um gráfico. E aí esse gráfico aqui, ó, vai aparecer como gráfico mostrador para você aí. Ó, gráfico de mostrador, tá? Então eu vou avançar, eu vou mostrar para vocês quando usar um gráfico do tipo mostrador, tá? Ele, no nosso caso, nós vamos usar ele para saber o quanto da nossa meta nós atingimos no período, usando o velocímetro, ou um reloginho, o nome que você quiser dar, tá? Não tem um padrão de nome, eu falo mostrador. Primeira coisa que nós vamos ver, que ele vai ser um pouquinho diferente. Nesse caso, veja bem a nossa pergunta. Eu quero transformar. Ignora isso aqui por enquanto. Eu quero saber quanto do meu faturamento eu atingi na meta. Por exemplo, aqui deve dar uns 80%. Então tem que me mostrar no marcador 80% da meta atingida, certo? Notem que na minha pergunta, ao contrário das outras, eu não tive nenhuma dimensão. Eu quero saber o meu faturamento e sobre a minha meta, tá? Isso vai se refletir na hora de criar esse gráfico demonstrador. Ele não vai ter nenhuma dimensão. Eu quero saber uma métrica sobre outra métrica. Então, eu vou ignorar as dimensões. E na expressão é onde nós vamos colocar a nossa sum faturamento venda sobre sum meta. Eu acho que eu já falei, mas é bom lembrar, se o teu campo tá com um M maiúsculo lá no teu script, tem que ter um M maiúsculo aqui também, tá? Se eu colocar a meta tudo em maiúsculo aqui ou tudo em minúsculo, ele não vai achar. Tem que ser assim, tem que ser exatamente igual tá o nome do campo. Isso é chamado de case sensitive. A linguagem do ClickView é case sensitive, tá? Para ela existe a diferença entre meta com M maiúsculo e meta com M minúsculo, tá? Essas duas aqui são diferentes para ele. Então eu vou dar o OK aqui. Eu vou aplicar e vamos ver o que vai acontecer. Vou ter que dar o OK antes. Olha só. Tá aqui o nosso gauge prontinho. Eu vou aumentar ele só um pouquinho. Olha só. Nós temos aqui o que eu falei, né? 83%. Parece que eu já sabia, né? 83% da nossa meta, que é o nosso faturamento sobre a nossa meta. Então ele está mostrando aqui 83%. Bom, vamos voltar para as propriedades desse gráfico, que tem mais algumas coisinhas para mostrar. Lá na apresentação, primeiro de tudo, nós temos a configuração do mostrador aqui em cima, nós temos o mínimo 0 e o máximo 1. Então o mínimo vai começar aqui e o máximo termina aqui, tá? É 0 e 1 porque nós estamos usando porcentagem, mas você pode aumentar para 100 aqui, por exemplo, para 1000, dá um aplicar e olha só, vai ficar pequenininho lá, porque 0,83 numa escala de 0 a 1000 é praticamente 0, né? Então vou voltar para o 1 aqui, vou aplicar, olha só. Do lado nós temos os nossos segmentos. Ele já cria automaticamente o segmento 1 e o segmento 2. O segmento 1 é o primeiro verde aqui e o segmento 2 é o segundo vermelho aqui, tá? Você pode mudar o nome dele aqui, não tem problema. Vamos dizer que o verde é bom e o vermelho é ruim. Vou aplicar, não mudou nada no gráfico. Mas se é ruim, ele tem que ficar para cima, ele tem que aparecer antes do bom, né? Ele tem que aparecer na primeira seção, no primeiro quadrante aqui, digamos assim, do nosso gráfico. Então eu vou promover o ruim. Estranho, né, falar isso, mas eu vou promover o ruim. Vou aplicar. E olha só. Agora, de 0 a meio é ruim. De meio para frente é bom. Digamos que eu quero incluir mais uma... Digamos que se eu cheguei nos 80% da minha meta, fica no amarelo. Digamos que está no caminho, está indo bem. Não está ruim, mas também não está bom. Então, ó, eu vou criar um novo segmento, vou clicar nele e vou trocar o nome para médio. Eu vou promover ele porque ele vai ficar entre o ruim e o bom, né? Agora olha só. Eu vou... No ruim, o nosso limite inferior é 0. O ruim começa no 0
E o médio começa no meio, ele tem que começar na metade do nosso gráfico. E o bom também está começando no meio. Se eu der um aplicar aqui, o gráfico não vai se achar. Como nós podemos resolver isso? Aqui embaixo, nós vamos desmarcar a largura automática dos segmentos. Desmarquei. E agora aqui liberou para eu digitar, tá vendo? Antes não estava liberado. Eu quero que o ruim comece no 0.0. Eu quero que o médio comece no 0.8. Tá? Quando chegar no 8, ele vai ficar amarelo. E o bom começa a partir do 9. Então 90% da meta para mim já está bom na nossa cabeça, tá? Vou mandar aplicar. E o médio é só trocar a cor dele. Entra nele, troca para um amarelo aqui. Olha só. Eu tenho então de 0 a 8, vermelho. De 8 a 9, amarelo. E o verde de 9 para frente, até 1. Tá? Eu vou dar um OK aqui. Se eu pegar um mês de 2016, junho, por exemplo, eu fiquei bem abaixo da meta, tá? Eu faturei 50 mil dos meus 65 mil, que era a minha meta. Então ficou no vermelho, 76%. Ok? Mês a mês, o ponteiro vai mexendo, ó. Em março, deu mais de 100%. Ah, ele vai mostrar a barrinha cheia, ok? Aí nós temos outras configurações também desse indicador. Por exemplo, o modo. Nós podemos mandar ele preencher com valor. Eu tirei a agulha. A agulha é o nosso mostrador aqui, tá? Eu vou tirar ela e vou mandar preencher com valor. E eu vou pegar um mês que não deu 100%. Nossa, fevereiro. Vou voltar em propriedades. Fevereiro deu 90%. E ele preencheu até chegar nos 90%. O resto não preencheu mais. Tá vendo? Tem vários jeitos. Agulha e valor de preenchimento. Só vai adicionar a agulha aqui. E sem indicador não vai mostrar absolutamente nada. Eu vou voltar no mostrar a agulha aqui. E você pode escolher o tipo da barra, tá? Você pode colocar esse velocímetro indicador, que é o que nós já estávamos usando. E a barra fina, que é só uma barrinha. Tá bom? Esse mostrar escala aqui, se eu desmarcar, você vai ver que ele tirou os riscos que tem aqui dentro. Ele tirou os marcadores dentro do nosso indicador. Se eu mandar mostrar e vou mandar mostrar 10 unidades principais, ele vai mostrar 10 unidades aqui, ó. Essa. Tá? Eu vou mandar mostrar 11, porque eu quero que ele mostre o meio aqui também. Aí você pode mostrar os rótulos. Por exemplo, eu vou mandar mostrar o rótulo a cada 5. Mandei aplicar, e ele mostrou o 0, o 0,5 e o 1. Ok? Unidades menores, você pode aumentar aqui. Eu quero que entre o 0 e o 0,1 aqui, ele me mostre 5 unidades menores. Eu vou mandar aplicar e ele criou a reguinha dentro do gráfico. Tá bom? Outra coisa, configuração do indicador circular. Você pode mudar a espessura desse cilindro aqui, desse cilindro marcador. Você pode mudar para deixar ele fino, por exemplo. Vamos dizer que eu quero ele com 20% de espessura. Ó, ele já ficou bem mais fino. Extensão do ângulo. Eu quero que ele tenha 180 graus. Olha só, ele pegou só metade. Ele muda a escala do gráfico também. Centralizar ângulo. Eu quero virar o indicador 90 graus. Ele virou o indicador 90 graus, como eu pedi, né? Então vamos lá. Eu quero centralizar ele no 0. E vou mandar aplicar. Tá? Essa foi uma introdução ao Gauge e como nós podemos usar ele. Um problema que na próxima aula nós vamos resolver é que ele toma muito espaço para mostrar uma informação pequena, certo? Eu vou até mudar o estilo dele aqui. Ah, outra coisa, ele tem vários estilos, tá? Eu estou usando esse estilo aqui, mas você pode vir no estilo mais minimalista, por exemplo. Apliquei, ó. Ele continua tomando o mesmo espaço. Ele continua mostrando exatamente a mesma informação. Então não ajudou muito, ele só mudou. Ele ficou um pouquinho mais minimalista, né? Tem outros tipos de indicadores. Esse aqui, por exemplo, é como se fosse um copo ficando cheio, ó. Você pode mudar a orientação dele também. O nosso indicador está aqui, ó.
ou um outro que é uma reguinha que também vai enchendo de acordo com a tua meta. É interessante, eu não digo que não é interessante esse tipo de gráfico, tá? O farolzinho, ele vai mostrar verde porque 90% é verde. E esse aqui também é mais ou menos como se fosse uma régua que vai enchendo. Você pode mexer nela, você pode diminuir, deixar ela fininha assim, pode tirar o título e fazer com que ela fique só uma barrinha, pode tirar o fundo. Tem esse indicador também, que é um indicador digital, ó, mas eu acho que não. Eu nunca usei isso aqui, porque entre usar um indicador digital e usar uma caixa de texto, eu prefiro usar uma caixa de texto. O objeto de texto, perdão. Ele não apareceu nenhum número aqui, porque lá na apresentação nós temos que aumentar os dígitos aqui até ele aparecer. Vou colocar uns 12 aqui. É mais ainda. Uns 15? É uns 15 dígitos, ó. Aí ele aparece os números que nós precisamos. Você pode mudar o estilo aqui, não vai mudar nada. Pode mudar a cor, mas é simples, é isso aí, tá? Então tem mostrador para tudo que é gosto, mas na próxima aula nós vamos criar o nosso próprio indicador, tá? Nós vamos usar um gauge mesmo, mas nós vamos mudar ele um pouquinho para que ele fique mais fácil de ser visto no nosso dashboard. Eu não quero que ele tome todo esse espaço aqui só para mostrar uma informação pequena, tá bom? Ficou alguma dúvida? Deixa um comentário, me manda um e-mail, eu vou ficar feliz em te ajudar. Então até a próxima.